Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ O Espetacular Homem-Aranha, edição número 22. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal por apenas R$ 3,99. É baratinho, mas faz uma diferença gigantesca para me ajudar e manter o canal vivo. Peter, ainda vestindo seu novo traje, encara a Terra ao longe antes de atravessar o portal espacial. Parte dele quer conferir se tudo aquilo mesmo é real. Rocket o provoca, diz que essa indecisão é típica de humano, mas admite que, considerando o padrão da espécie, ele até que não é tão ruim. Antes da partida, oferece uma última saída. Ainda dá tempo de esquecer aquela missão e sumir por uma das luas de Júpiter. Peter recusa, agradece, aceita a provocação e assume que vai sentir falta dele. Rocket retruca que aquilo não foi exatamente um elogio. Shanto fala com ironia. Alguns espalham felicidade por onde vão, outros quando se vão. Niall pede que ignore Shanto, ele está de mau humor desde a prisão. Niall agradece pela liberdade, pelas aventuras e pelo que restou da nave. Peter devolve dizendo que foi um prazer e diz que é de Shanto que ele sentirá menos saudade. Shanto rebate, prometendo que Peter implorará por seu retorno. Enquanto Shanto é levado para julgamento no Tribunal Galáctico por crime contra todos, Rocket comenta que aquilo é a linguagem de amor dele. Shanto recomenda que Peter destrua o decodificador genético e busque força em outro lugar. A equipe encerra o ciclo, 15 minutos para emburrar, depois, casa. De volta à Terra, Peter começa a calcular quanto tempo ele esteve fora e percebe que isso só vai piorar a sua ansiedade. Respira fundo, deixa a cidade invadi-lo. Óleo velho, concreto aquecido, fumaça metrô, pão fresco, pizza, o restaurante indiano, favorito de May. Ele corre pelos telhados, desce pelas ruas, atravessa o corredor úmido do prédio. Sente o cheiro familiar do armário dela, como um cobertor com canela. Controla o impulso de arrombar a porta. Usa a chave. Ele entra e chama pela tia May em voz alta. Dentro do apartamento, ele começa a dizer que está de volta, mas não encontra ninguém. Observa caixas marcadas como livros, banho, quadrinhos, pratos. Alguém mudou. Ele chama por May, mas só ouve silêncio. Ele dá a si mesmo 10 segundos antes de entrar em pânico. Do lado de fora, os seus amigos observam a cidade, e Ray fala que é a cidade mais bonita que ela já viu. Já a Glitch classifica friamente como a número 295.034 no ranking. Ray tenta entender a lógica da classificação absurda. Glitch fala sobre remover seus próprios circuitos para enxergar o universo como ela. Então, Peter explode pela porta, aflito. Tia May não está ali, as coisas dela sumiram. Há objetos de outra pessoa e ele não tem telefone. Ele está surtando, fica falando que esteve ausente por muito tempo, que muitas coisas podem ter acontecido. Ray o interrompe enquanto Peter está dominado pelo medo. Segura seu rosto, diz para ele controlar o presente antes de temer o futuro que talvez nem exista. Peter então respira e pede ajuda para Glitch para começar uma busca. Eles ligam para May e a resposta é caixa postal. A gravação brinca com telemarketing, mas não atende. Peter encontra um envelope endereçado ao trapaceiro Peter Parker. Ele lê e presume que seja Ben. A tensão cresce. Ray percebe que as notícias não são boas e Peter decide agir. Pede para que o acompanhe a mais um lugar, mas promete sorvete depois. Em Park Avenue East, Myra conversa com alguém no telefone enquanto sai de um banho. Logo depois, ouvimos uma porta bater. Ela caminha até a cozinha e encontra uma mochila largada. Pergunta então para seu filho se ele abandonou a escola sem avisar, que responde que sua terapeuta recomendou evitar passivo-agressividade. Na cozinha, ele toma cereal cercado por remédios. Ele pede desculpa e ela diz que ele não está mesmo arrependido. Mayra explica que houve um acidente grave no trabalho e que vai trabalhar de casa.
Ela lembra que ele não é o único humano que sofre. Seu filho então pede para que ela fale sem crueldade. E ela termina a conversa falando que depois que ele se sinta uma pessoa de novo, eles conversem sobre onde ele esteve a noite inteira. Ben está com sua namorada falando sobre um novo apartamento. Ele brinca sobre 3 quartos. Ela sugere um quarto só para as máscaras dela. Ele admite que sentirá falta do lugar, mesmo frio e químico. De repente, Ben sente algo. Levanta-se, sussurra: Peter! Então ele declara: Peter Parker voltou. O Homem-Aranha então invade o local e ataca, exigindo explicações. Ben provoca, diz que viu tudo, que o seguia desde a emboscada com a Gata Negra, onde Hellgate o atacou, que nada o impediu. Entre golpes, Ben pergunta se Peter leu o bilhete. Sem respostas, a única pergunta que fica é: onde está Tia May? Ben afirma que sempre soube que ele não estava morto graças ao seu sentido de clone e que isso lhe deu uma ideia. Ben então explica para Peter que poderia ter ajudado a manter sua identidade por alguns dias, mas como ficaria fora mais tempo, ele aproveitou. Peter volta a pressionar e Ben confessa que sempre achou que perdia algo por não ter a vida de Peter, mas agora ele conclui: a vida dele é complicada, superestimada e entediante. Peter não quer filosofia, ele quer saber onde sua tia May está. Ben finalmente diz que ela está bem. O único erro de Peter foi continuar brincando de herói. Ele focou no que importava. Admitiu que recuou antes porque Peter levaria o crédito. Peter o agarra e exige saber o que fez com sua vida. E Ben responde que está quase tudo como ele deixou, com algumas surpresas, é claro. No auge da briga, Janine se transforma e interrompe tudo, gritando para que parem, contendo Peter. Ben revela: May está bem. Ela mudou-se para a casa do namorado, Ricardo. Ele leu as cartas dela. Peter confirma, tenso. E a dúvida principal cai. Não é um resgate, então. É uma mudança. Peter pergunta o que Ben disse para May fingindo ser ele, e ele responde: nada, literalmente nada. Ben admite que foi idiota, e Peter promete se afastar depois que consertar o estrago. Ben provoca que talvez a vida dele não fosse tão sólida assim. Antes que avancem, Ray desmaia. Seus sinais vitais estão alarmantes e Glitch pergunta por um hospital para extraterrestres. Norman Osborn deixa uma mensagem para Myra. Diz que pode explicar o ataque a Oscorp e seu breve período como Homem-Aranha. Fala sobre mortalidade e juventude. Observa no monitor que seu corpo está degenerando. Força e fator de cura em queda. Decide agir. Ordena que chamem Miles Morales. No topo do prédio do Quarteto Fantástico, Johnny e o Coisa confrontam Glitch, que invadiu o local. Ele explica: Ray está sendo devastada por micro-organismos terrestres. Então, fala a palavra código do Homem-Aranha: bolo de trigo. O Coisa então reclama das palavras código que o Homem-Aranha cria e prepara 2 enfermarias, ou melhor, corrige para 3. Peter vai para a casa de Ricardo, pede para entrar, mas Ricardo nega. Diz que é a casa dele, mas Peter insiste. Ricardo corta na hora, já conheceu homens assim. Vão embora e depois voltam querendo algo. Ele fecha a porta. Peter tenta argumentar que, na verdade, quem deve decidir isso é May. Já dentro do apartamento, May comenta calmamente sobre a farmácia e que diz agora que mal precisa de analgésicos. Ao ver Peter, começa a dizer que é perfeitamente capaz de... e interrompe com um simples "ah". Ricardo se retira para a cozinha, dizendo que está só a um chamado de distância. Peter então entra. Agora não há porta fechada, só os dois. Peter então se ajoelha, pergunta quando ela se machucou e pede desculpas por não estar ali. Ela toca em seu rosto, reconhece o garoto por trás do herói, diz que finalmente ele está ali, que demorou bastante, e o recebe de volta. Peter finalmente a abraça e chora. Enquanto isso, May o envolve com firmeza e diz que ele está em casa, sem reprovação, sem condição. A culpa perde força, o pertencimento retorna, e pela primeira vez desde que voltou,
Peter não é o Homem-Aranha. É o sobrinho que voltou para casa. Essa foi uma pincelada da história da HQ O Espetacular Homem-Aranha, edição número 22. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!